atendente já tinha colocado a refeição em suas mãos. A velocidade pegou Ray Kroc completamente desprevenido. Ele olhou para o hambúrguer em suas mãos, sem saber se devia dar uma mordida. Será que estava realmente fresco? Ele olhou ao redor e viu todos os outros comendo felizes. Então abriu o saco, conferiu o lanche e, por fim, deu uma mordida cautelosa. Nesse momento, um zelador passou por ele e puxou conversa. "O que você achou do hambúrguer?" perguntou o homem. "Talvez seja o melhor hambúrguer que já comi na minha vida. Nosso objetivo é agradar. McDonald." Só então Kroc percebeu que aquele zelador de aparência comum era, na verdade, o dono do restaurante. Empolgado, ele rapidamente entregou seu cartão de visitas e perguntou se poderia conhecer mais sobre o lugar. Como vendedor viajante, Kroc passava a maior parte do tempo na estrada. Normalmente comia o que encontrava pelo caminho, mas na América dos anos 1950, até os drive-ins mais rápidos levavam pelo menos 30 minutos para servir uma refeição. Agora, aos 52 anos, sua carreira não ia a lugar algum. Para garantir os direitos de um misturador de milkshake, ele chegou até a hipotecar a própria casa. Mesmo assim, a máquina pesada quase não vendia. Depois de 3 meses de trabalho duro, ele não tinha vendido uma única unidade. Então, um dia, recebeu um pedido surpreendente: 6 máquinas de uma só vez. O pedido vinha de um pequeno restaurante desconhecido da Califórnia. Curioso, Kroc decidiu visitar o local pessoalmente. Quando chegou, ficou chocado com o que viu. Do lado de fora de um prédio pequeno e sem graça, uma longa fila de clientes se estendia pela rua. Apesar da multidão, tudo funcionava de forma incrivelmente rápida. Quando os donos souberam que Kroc era o vendedor das máquinas, o convidaram para entrar na cozinha. Os funcionários estavam ocupados, mas perfeitamente organizados. Cada um se concentrava em uma única tarefa. Aquilo funcionava como uma linha de montagem bem lubrificada. Um funcionário alinhava os pães, outro adicionava ketchup e mostarda. Depois vinham 2 fatias de picles, um pouco de cebola picada e, por fim, um hambúrguer de carne grelhada. Em apenas 30 segundos, um hambúrguer perfeitamente montado estava pronto para servir. O que impressionou Kroc ainda mais foi que eles produziam o próprio ketchup. Os irmãos McDonald controlavam cada detalhe da qualidade. Até as batatas fritas tinham regras rígidas de temperatura e tempo de fritura. Novos funcionários aprendiam o processo rapidamente. Kroc ficou profundamente impressionado. Durante o jantar, mal podia esperar para perguntar como eles alcançavam tamanha eficiência. Os irmãos, animados, compartilharam sua história. Diferente de outros restaurantes, o McDonald's focava em uma coisa: velocidade. Eles construíram a cozinha como uma linha de produção. Em vez de levar a comida até os carros dos clientes, faziam as pessoas entrarem na fila para buscar seus próprios pedidos. Só isso já economizava muito tempo e mão de obra. Eles substituíram pratos e talheres por embalagens de papel, o que facilitava comer e eliminava a necessidade de lavar louça. Também descobriram que hambúrgueres, batatas fritas e Coca-Cola representavam mais de 87% das vendas. Então reduziram o cardápio apenas a esses 3 itens. Ao focar no que realmente importava, conseguiam garantir velocidade e consistência. Para projetar a cozinha mais eficiente possível, os irmãos desenharam o layout em uma quadra de tênis, colocaram cada equipamento no chão e fizeram os funcionários treinarem os movimentos. Sempre que algum deslocamento causava interferência, eles apagavam as linhas e redesenhavam. Após inúmeros testes, aperfeiçoaram o fluxo. Naquele espaço pequeno, todos conseguiam se mover rapidamente sem atrapalhar uns aos outros. A cozinha foi reformada exatamente de acordo com o projeto final. O resultado foi um restaurante rápido e extremamente popular. Naquela noite, Kroc não conseguiu dormir. Ficou pensando na história dos irmãos e em seu sistema revolucionário. Então, uma ideia surgiu. Na manhã seguinte, ele parou o carro dos irmãos e disse animado: Franquia. Franquear essa coisa toda. Kroc percebeu que o modelo do McDonald's podia ser expandido para o país inteiro. Se quisessem crescer, o franchising era o caminho mais rápido. Mas, para sua surpresa, os irmãos McDonald não ficaram animados. Eles recusaram. Já haviam tentado expandir antes, abrindo 5 unidades ao longo da costa oeste. Mas a distância se tornou o maior problema. A comida estragava durante o transporte e o controle de qualidade desmoronava. Cozinhas sujas e hambúrgueres ruins prejudicaram a reputação da marca. Kroc sugeriu contratar inspetores para manter os padrões, mas os irmãos disseram que já tinham tentado isso. Não funcionou. Eles acreditavam que um único restaurante excelente era melhor do que dezenas de restaurantes medianos. Quando Kroc estava ficando sem ideias, notou uma foto na parede: 2 grandes arcos dourados. Os irmãos planejavam fazer daqueles arcos o símbolo da marca, um marco visível de longe para os motoristas. O nome da família estava incorporado ao design. Kroc entendeu imediatamente. Dirigiu
direto até Phoenix, onde uma antiga unidade do McDonald's havia fechado. Mesmo assim, os enormes arcos dourados ainda brilhavam sob o sol. Naquele momento, Croc viu o futuro com clareza. Voltou correndo e fez um discurso apaixonado aos irmãos. Deveria haver um McDonald's em cada cidade, em cada vilarejo. Assim como tribunais e igrejas, nossos arcos dourados deveriam estar onde quer que as pessoas vivam. Eles se tornariam o terceiro marco da vida americana. A visão grandiosa comoveu os irmãos, mas eles continuaram cautelosos. Elaboraram um contrato detalhado, exigindo que toda mudança nas lojas fosse aprovada por eles. Croc não discutiu. Assinou imediatamente. Tudo o que ele queria eram os direitos de franquia. Para expandir, Croc precisava de dinheiro. Muito dinheiro. Ele visitou mais de uma dúzia de bancos, mas não conseguiu um único empréstimo. Desesperado, hipotecou sua casa novamente. Para cortar custos e levantar fundos, foi diretamente à sede da Coca-Cola. Propôs estampar o logotipo da Coke nos copos do McDonald's, em troca de apoio financeiro. Mas, quando contou isso aos irmãos McDonald, eles rejeitaram a ideia na hora. Queriam construir a própria marca, não fazer propaganda para outra empresa. Então Croc partiu para o networking. Começou a frequentar eventos sociais, conhecer investidores ricos e convencê-los a acreditar em seu sonho. Depois de muito esforço, alguns finalmente concordaram em investir. Mas, durante a construção, surgiram novos conflitos. Croc queria adicionar um porão e grelhas extras para aumentar a eficiência. Os irmãos se recusaram, insistindo na aprovação arquitetônica prévia. Eles seguiam padrões rígidos de layout e design e não abriam mão da qualidade. Croc ficou impaciente. Queria avançar mais rápido. Um lado perseguia o lucro, o outro buscava a perfeição. A parceria ficou cada vez mais tensa. Ainda assim, após meses de dificuldades, o primeiro restaurante McDonald's de Croc finalmente abriu. Exatamente como ele esperava, longas filas se formaram do lado de fora. Ele observava cada detalhe, determinado a manter a qualidade. Mas, à medida que mais restaurantes eram abertos, os problemas começaram a aparecer. Quando Croc visitou uma unidade franqueada, ficou furioso. O cardápio estava bagunçado, o lugar imundo e os hambúrgueres péssimos. Ele entrou gritando com os investidores: "Por que vocês não estão seguindo os padrões da empresa?" Para eles, fast food era apenas isso, rápido. Não se importavam com qualidade. Croc ficou indignado, mas pouco podia fazer. Um dia, de volta ao escritório, ele conheceu um vendedor teimoso que se recusava a sair do saguão até que alguém comprasse seu produto. Observando-o, Croc viu um pouco de si mesmo mais jovem. Percebeu que apenas pessoas que lutam desesperadamente pelo sucesso conseguem aproveitar uma oportunidade de verdade. Então, o contratou como franqueado, e foi a decisão certa. Esse homem prestava atenção a cada detalhe da cozinha, enquanto sua esposa se dedicava a manter a imagem do restaurante. Usando a mesma abordagem, Croc recrutou mais franqueados competentes. Juntos, construíram lojas prósperas, impulsionando o crescimento explosivo do McDonald's. Em poucos meses, Croc se tornou um nome conhecido no setor. Por onde passava, era recebido com aplausos e admiração. Mas, conforme o McDonald's se expandia, o dinheiro começou a ficar curto. Ele precisava pagar empréstimos enquanto dividia os lucros com os irmãos McDonald. Quanto mais os lucros cresciam, mais ganancioso ele se tornava. Ligou para os irmãos e exigiu uma fatia maior. Eles recusaram, o que levou a uma discussão acalorada. Para piorar, o banco começou a ligar cobrando pagamentos atrasados. Croc tentou explicar que o negócio estava crescendo rapidamente, mas mesmo assim negaram o pedido de prorrogação. Sem mais bens para hipotecar, ele ficou sem opções. Nesse momento, um jovem consultor financeiro ouviu sua situação. Quando Croc saiu do banco, o homem o alcançou, entregou um cartão de visitas e disse que poderia ajudar. Croc ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria tudo para